Olá, mulheres, líderes que estão em posições de coordenação, ou de supervisão, ou de gerência nas empresas, mas estão desejando a posição de executiva. É isso. Você quer se tornar diretora na sua empresa, superintendente, vice-presidente, o cargo que for na sua organização, ou seja, você quer ascender para o nível máximo da empresa. Nesse caso, eu posso te ajudar. Como que eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar a lidar com alguns pensamentos que nos levam que bloqueiam a nossa capacidade, a nossa motivação de agir no sentido dos nossos sonhos, né? No sentido de encontrar os nossos sonhos e viver os nossos sonhos na vida real, né? Sair do imaginário e ir para a vida real. E eu começo aqui abordando uma questão interessante. Vamos falar um pouquinho da questão da ignorância, né? A ignorância no sentido do desconhecimento dos fatos, desconhecimento do que realmente acontece, do que está envolvido ali nos diversos processos da vida. Então, a ignorância, em algumas situações, ela é uma bênção. Ela é uma bênção justamente quando a ignorância, porque a gente ignora a dificuldade, o tamanho do problema e tal, a gente se solta e mergulha, porque a gente não entendia bem que era difícil e a gente vai, né? É igual aquela frase que é muito famosa, que diz, porque eu não sabia que não era possível, fui lá e fiz, né? Então é isso, a ignorância ela é uma propulsora do movimento, propulsora da realização quando ela funciona assim. Mas às vezes a ignorância funciona ao contrário, ela funciona como um bloqueio, né? A gente passa a acreditar que não é pra gente, que porque é muito difícil, eu não serei capaz, ela limita a nossa ação. Quando ela faz a gente preferir ficar parado do que agir. Aí, realmente, neste caso, a ignorância é um bloqueio e a gente aí tem que fugir do bloqueio da ignorância e como? Entendendo como as coisas funcionam. Vou falar aqui de um exemplo de quando, para algumas pessoas, o fato de não entender direito como é que as coisas funcionam acaba levando essas pessoas a não praticarem, a não fazerem o que é preciso ser feito e acabam não realizando uma coisa que realmente é difícil, mas é totalmente possível para qualquer ser humano. Vamos falar de dirigir carro. Eu me lembro antes, né, de eu até fazia autoescola, às vezes eu saía com meu pai, meu pai era louco mesmo, ele deixava eu ir dirigindo, e eu me lembro que eu ficava assim, mortificada com o trânsito, né? Como é que eu vou fazer? E o branco que dava, algumas situações, eu me lembro de eu saindo de um túnel, e era uma descida, e eu tinha que pisar no freio, e eu não sabia direito onde estava o freio, né? Aqueles 2 segundos que parecem 2 horas e que eu não me lembrava onde era o freio, até que a emoção baixou e eu fui lá e pisei no freio, nenhum acidente ocorreu. Mas realmente é muito difícil, né? Aprender a dirigir um carro, ele envolve diversos fatores do nosso conhecimento, a nossa competência mesmo, que é entender o carro, né, manejar os diversos aspectos do carro com desenvoltura. Então, saber usar o volante, saber usar os pedais, saber usar os espelhos, né? O espelho é outra coisa complicadíssima quando a gente está aprendendo a dirigir, que parece que a gente tem que olhar para frente, e aí a gente tem que olhar para os lados, como é que é isso? A gente vai perder o controle do carro. Então, muitos fatores que estão deixando a gente ansioso, né? A gente nervosa e tal. Mas o fator também, que é o fator de menor controle da nossa parte, é com relação ao trânsito em si.
o sinal que pode ficar vermelho, e aí tem que frear, tem que parar, como é que faz? Quando tem que virar, quando tem que sair de um determinado lugar, quando alguém para na frente, a gente tem que desviar e tem que sair. Olha que situação, quando a gente é cortado, tem N situações de perigo, né, quando a gente está aprendendo a dirigir, porque são fatores de nenhum controle. A gente não tem controle sobre esses fatores relativos ao trânsito. A gente não sabe o que o outro vai fazer. Muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente vai fazer quando está aprendendo a dirigir. Então, realmente, nesse sentido, né, é um desafio difícil que a gente tem que vencer. Como é difícil o desafio de chegar a uma posição executiva. Não é para qualquer um, né? É um local, uma posição que alguns almejam e poucos alcançam, até porque existem poucas posições executivas disponíveis. Mas você pode chegar lá. E o momento, não existiria momento mais propício do que agora. Por quê? Porque a mulher que estiver preparada, conseguirá a posição executiva, porque neste momento, né, nesta configuração que a gente está vivendo, existe uma meta da ONU Mulher que está aí movimentando as empresas, no primeiro momento, de 30% das posições executivas ocupadas por mulher, mas logo a seguir a ONU Mulher já está propondo 50% das posições executivas ocupadas por mulher. Para ocupar uma posição executiva, qualquer mulher pode chegar lá, nessa meta ambiciosa aí da ONU Mulher, mas que está evoluindo, que está realmente acontecendo, mas a gente tem que estar preparado. E é isso que eu quero ajudar vocês a se preparar. E o primeiro lugar onde a gente precisa se preparar é na mente. A gente tem que acreditar, a gente tem que estar com a mente aberta para a possibilidade de vencer esse desafio. Um dos pensamentos limitantes que impedem que mulheres cheguem às posições executivas é quando vem aquele pensamento: ai, família é tão importante para mim, né? O meu marido, meus filhos, né? Meu cônjuge, meus filhos, e aí como é que eu não vou conseguir conciliar o desafio do mundo executivo, né? Aquele espaço ali, que é um espaço complexo, difícil, com essa vida, né? Que também não é uma vida simples, né? Ser mãe é um desafio muito grande, não tem aí um manual com todas as instruções, a gente vai aprendendo fazendo, pela observação. É complicado, manter um relacionamento com o outro é sempre difícil. Relacionamento é uma das coisas, os maiores desafios do ser humano, né? Cultivar os relacionamentos, ter relacionamentos frutíferos. Então, realmente, esse é um grande desafio para qualquer um e para nós mulheres também. Mas vamos tentar dissecar esse pensamento dessa impossibilidade. Vamos primeiro separar. É difícil? Como eu falei, tem aí um nível de complexidade, sim, porque tem que haver uma combinação de fatores para se chegar na posição executiva. Primeiro é o querer, a gente precisa querer, né? E esse querer que eu estou falando não é o sonho. Ah, eu queria que caísse do céu uma posição executiva para mim. Não é esse. É o querer que a pessoa já embute nela, dentro dela, na mente, o desejo e a ação. Ou seja, como eu quero chegar lá, eu vou fazer isso, isso e isso para chegar lá. E, obviamente, né, a gente se prepara em todos os sentidos. Sentido técnico e sentido comportamental. A gente tem que trabalhar os dois fatores, né? Tanto a parte técnica, a gente tem que se tornar cada vez mais competente nas
em todas as questões técnicas que envolvem a posição executiva, mas também nas questões comportamentais e principalmente nas questões comportamentais, na minha percepção, para se chegar à posição executiva. Mas tem um fator muito relevante que eu quero compartilhar com vocês, mulheres, de por que a posição executiva ela é talhada para o jeito de ser feminino, né? Para a nossa vocação, para a nossa forma de lidar com a vida, com o nosso aprendizado ancestral que vem nas nossas células aí e que ajudam realmente a lidar com os desafios da posição executiva com muito mais desenvoltura do que os homens. Então vamos falar um pouquinho agora desses fatores. São 4 fatores que eu destaquei. Eu acho que existem muito mais, mas eu destaquei aqui 4 que eu considero assim super relevantes para quem realmente abraça e deseja a posição executiva. O primeiro fator é a facilidade com que a mulher lida com a multiplicidade de tarefas, papéis, ações, cobranças que a gente tem na posição executiva. Não que até numa posição técnica a gente não tenha aí multiplicidade de cobrança, multiplicidade de questões a serem resolvidas. A questão na posição executiva é que a gente vai ter uma multiplicidade de papéis, a gente vai ter uma multiplicidade de decisões, é como um efeito cascata, né? Vai ter muita decisão, vai ter muita gente, vai ter aí mais responsabilidades para lidar. Mas a mulher consegue isso com mais desenvoltura. Por quê? Porque a gente sempre lidou com isso, né? A gente lidou com filhos, cada filho com uma personalidade, com uma necessidade, e a mulher tinha que lidar com as questões da casa. Algumas mulheres ainda tinham que apoiar os maridos nos trabalhos dos maridos e ainda também ter algumas tarefas ou ter um trabalho que ajudasse aí a cuidar, né, das finanças da casa como um todo. Então a mulher sempre lidou com muitos assuntos. E eu me lembro, né, na posição executiva, eu tive um momento que eu tive mais de 5 gerências ligadas a mim. E isso, né, cada gerência trazia um assunto diverso, um problema específico que precisava ser discutido e ser vivenciado. E eu me lembro que, num certo sentido, para mim era muito fácil, era quase espontâneo, né? Saía um, desligava aquela faixa ali, desligava aquele interruptor e tinha que abrir um outro interruptor para o próximo assunto, para a próxima questão que estava a caminho. E para o homem, isso é muito difícil, porque ele vai naquele assunto, disseca aquele assunto, e ele não consegue andar de lado, né? O homem, ele vai e fica naquele assunto um tempo até que ele vá para o outro. Então, demora mais. Para a mulher é mais rápido. A mulher, eu me lembro também nas reuniões, né, com gerentes homens, gerentes mulheres, as gerentes mulheres trafegavam muito rápido entre as áreas e já davam sugestões para outras áreas e já traziam aquilo para a própria área. Os homens, em alguns momentos, eles vão até confusos do que estava acontecendo, o que estava sendo dito ali. Era difícil para os homens acompanhar a multiplicidade. Para a mulher é natural. Ah, como é que é isso? É uma competência adquirida na vida. Nós temos essa competência. Tem até algumas memes, algumas piadas que falam sobre isso, né? Que a mulher, ela vai trafegando muito rápido de um assunto sério para um assunto ameno e vai e volta para outro assunto e com a maior desenvoltura e até com profundidade, não é superficial. A gente realmente até consegue resolver algumas questões críticas por causa desse movimento que em princípio, para os homens parece muito errático e para a gente é muito natural.
Então, mulheres naturalmente conseguem lidar com a multiplicidade de papéis, de decisões, de pessoas e de ações que precisam ser implementadas para se chegar aos resultados pretendidos. Outro fator diferencial da mulher é que a mulher ouve muito mais do que o homem. O homem, ele mantém, né, durante um tempo aquela concentração naquele assunto, principalmente quando os assuntos passam aí por áreas mais relacionadas às emoções, aos sentimentos. O homem começa a não trafegar com muita naturalidade. E a mulher, até porque essa questão da empatia para a mulher é muito mais natural, a mulher consegue ouvir com os olhos também, não só com os ouvidos. A mulher ouve muito com os olhos. Não vamos nos esquecer que a empatia é a capacidade de entender a emoção do outro, mas a gente entende a emoção do outro através da leitura da linguagem corporal. Então, a mulher, ela não conversa só ouvindo o que está sendo dito. Ela conversa ouvindo o que está sendo dito e vendo o que o corpo está falando sobre aquilo que está sendo dito. Porque muitas vezes o pensamento não é totalmente compatível com o que está sendo dito, e a mulher consegue ler isso. Aí as pessoas falam, intuição é mais do que intuição, né? É uma habilidade da inteligência emocional que nós, mulheres, também temos com mais naturalidade, por isso que a gente empatiza melhor, que é essa habilidade da leitura da linguagem corporal, que é a manifestação da empatia, né? A gente só consegue empatizar com o outro através da linguagem corporal, da comunicação ampla, né? Não só do que está sendo dito, mas também das percepções emocionais aí, dos sentimentos que estão envolvidos com o que está sendo dito. Então a gente tem que realmente bater palmas para nós mulheres, porque essa habilidade, que é uma habilidade crucial, cada vez mais importante para o desenvolvimento e estruturação de relacionamentos profícuos, né, frutíferos. A empatia é essa habilidade crucial e nós temos com naturalidade. Todas as mulheres têm? Claro que não, gente. Mas a maioria, a grande maioria das mulheres tem mais facilidade para usar a empatia, porque tem essa habilidade, possuem essa capacidade do que os homens de modo geral. Claro que existem homens muito sensíveis e muito empáticos, tá? Então, não é também, é sempre. Não, não é. Existem situações que homens são muito empáticos e isso faz desse profissional um diferencial incrível para eles. Mas vamos voltar. Ouvir, saber ouvir o colaborador na integridade, saber ouvir a linguagem corporal de um grupo, conseguir ver rápido quem são os líderes de opinião nas áreas, se comunicar de uma forma mais efetiva, porque a gente fala melhor quando ouve, porque a gente vai falar da forma como a pessoa vai entender melhor. A nossa expressão vai ser muito mais inteligível pelo outro, porque a gente realmente vai estar falando para o outro. Não só com o outro, mas para o outro, para que o outro nos entenda. Então, esta grande habilidade as mulheres têm e vai fazer uma diferença enorme no nível executivo. A nossa capacidade de ouvir, de entender o que realmente está por trás do que está acontecendo na empresa, né? Ouvir com integridade. Mulheres, de modo geral, têm maior capacidade de delegação do que o homem. Tendem a ser menos centralizadoras. Por quê? Porque elas conhecem os seus colaboradores. Como elas ouvem melhor, elas entendem as emoções, elas entendem quando as coisas não estão bem, elas conversam com os colaboradores para saber
o momento que eles estão vivendo, para saber a história de vida deles, essa manifestação do feminino, de ouvir, sim, para conhecer, a preocupação em conhecer o outro, não de uma forma superficial aqui no trabalho, né? Como se o ser humano fosse uma coisa, o ser humano do trabalho e o ser humano de casa. Não. Aquele ser humano tem que ser a integridade. E a mulher entende isso, né? Que o ser humano é aquilo que está ali na frente dela, né? Ele é aquela completitude ali. O que ele vive em casa, ele vai levar para o trabalho, o que ele vive no trabalho vai levar para casa. Então, as coisas, a gente vai se tornando o que a gente é pelas experiências e vivências que a gente vai vivendo ao longo da vida, o que a gente trouxe e o que a gente vai assimilando, aprendendo ao longo da vida. E a mulher entende os seus colaboradores, conversa mais com os seus colaboradores e conversa no sentido de entender, de ouvir, né, de ver, e aí, em cima aí das emoções, do que eles estão vivendo e tal, a gente consegue delegar melhor, porque a gente sabe que hoje não é possível fazer aquela delegação para aquele colaborador porque ele não está bem. Então não há uma insistência, né? Não há uma necessidade do colaborador sofrer ao dizer não, porque a própria mulher já está preparada. E se não tem jeito, tem que delegar para o colaborador, ela já delega. Nós mulheres já conseguimos delegar de uma forma que esse colaborador possa efetivamente entregar. Por quê? Porque muitas vezes o colaborador precisa de um tempo maior, dada aquela questão que ele está vivendo, para fazer as entregas que a gente precisa. Então a mulher consegue delegar muito melhor do que o homem. O número 1, mais 3 aspectos que estão interligados, como tudo que é complexo, estão interligados e que fazem a mulher ser muito bem preparada para uma posição executiva. E tem um quarto aspecto também. Como diretora de recursos humanos, né, em empresas, DO, recursos humanos, gestão de pessoas, eu fui responsável e participei de muitos processos seletivos para o nível gerencial, até para o nível executivo, para contratação de diretores. E eu observava muitas vezes nos processos, né, quão melhor preparadas as mulheres estavam para vagas. E não era só para nível de liderança. Desde o nível técnico, as mulheres já vinham melhor preparadas do que os homens. E não é só nessa questão emocional, nessa capacidade aí de lidar com situações, de lidar com conflito, ajudar a resolver conflito. Não é só isso, não. Tecnicamente também. As mulheres estudam e se preparam melhor do que os homens. Os homens, no afã de fazer acontecer, o homem ele tem mais essa necessidade da vida, né? de viver, de fazer, de construir, de sair para fazer as coisas acontecerem, enquanto as mulheres têm essa predisposição maior para o estudo, para a capacitação, para o desenvolvimento. E tudo isso é fundamental, né? Toda essa capacitação é fundamental para assumir uma posição executiva. Então aqui a gente começa a ver o equilíbrio entre a questão técnica e a questão comportamental. As mulheres acabam se tornando mais capazes do que homens nesses dois aspectos. Elas estudam mais, se capacitam melhor e elas naturalmente têm maior facilidade de entender emoções, lidar com as emoções e entender o outro. E lidar com as emoções dos outros. Afinal, também como mães a gente faz isso muito e como cônjuge também a gente acaba fazendo muito isso também. Então, 4 fatores de por que as mulheres estão mais capacitadas do que os homens para assumir posições executivas. Então, essa história de que vai ser muito difícil conciliar, bom, eu tenho certeza que mulheres conseguem conciliar muito mais
a vida pessoal e a vida profissional. Por quê? Por causa de toda essa competência que as mulheres apresentam. Então, o que a gente conclui é que, de modo geral, mulheres estão melhores talhadas até para a posição executiva. Em sendo assim, se o sonho da mulher é ter os filhos, né, o casamento, os filhos e a posição executiva, é muito mais fácil conseguir lidar com esses diversos desafios do dia a dia sendo mulher do que sendo homem, porque a gente tem todas aquelas competências que eu falei. E esses desafios, eles não são incompatíveis. É possível, sim, vivenciar essas 3 realidades de vida, desafios de vida, com facilidade, desde que a gente se organize e se prepare, né? O preparo é muito importante. E é preciso entender a questão aí, como é que você vai administrar o seu tempo, né? Como é que você vai distribuir tempo de qualidade para cada um destes desafios de vida. E para mim isso não tem nada a ver com a posição executiva em si, porque eu já vi muitas mulheres e homens, né, em posições de gerência que não conseguiam ter tempo para nada, não conseguiam ter tempo para o trabalho, não conseguiam ter tempo para a vida pessoal, não conseguiam resolver as grandes questões, porque era muito desorganizado, o pensamento desorganizado e as ações no trabalho e na vida pessoal desorganizadas, então havia muito sofrimento. Isso não tem nada a ver com a posição, gente, não tem. Se você se organiza, se você realmente entende que o dia tem 24 horas para todo mundo e que se você priorizar e fizer o que precisa ser feito, ao invés de ficar adiando, né? Ao invés de ficar procrastinando, é claro que essas 24 horas vão render muito mais. Então, é muito mais uma questão também da mentalidade, também de buscar a eficácia, de buscar aí o equilíbrio das coisas, de realmente colocar cada coisa no seu lugar na hora que você predispôs a colocar. Claro que teve um dia que eu não consegui, porque a vida é assim, tem surpresas, né? Então, um belo dia você vai ser confrontado com um problema no trabalho e não vai conseguir chegar no horário que você queria num determinado atividade pessoal. E o contrário também é verdadeiro. Você vai ter um problema com pais, com seus pais, né? Porque depois de uma determinada idade a gente passa a cuidar dos nossos pais. Então vai ter um problema com seu pai ou com sua mãe que não estava planejado, ou vai ter um problema com seu filho que não estava planejado, ou com seu marido que não estava planejado. E aí tem que resolver. Essa é a vida. Mas de modo geral, no dia a dia, é possível sim cuidar do tempo, cuidar das atividades. Precisa resolver aqui dentro. É na mente que a gente resolve as coisas. Não é uma questão de cargo. Eu tenho certeza disso. Já vi pessoas no nível técnico tendo muito problema para fazer acontecer as atividades. Se você não se organiza, vai estar sempre no meio dos incêndios, né? Vira muito bombeiro. Eu, com sinceridade, tinha muitas áreas, em alguns momentos apagava incêndio, claro que sim, né? A vida da liderança é essa, mas eu não vivia de apagar incêndio, porque a estrutura que a gente cria, ela tem que sobreviver sem a gente, sem a necessidade da gente estar lá apagando todos os incêndios. E também a gente não pode ter uma área que só tem incêndio toda hora. A gente tem que ter uma área que funcione e lide com problemas do dia a dia de uma forma natural, sem que aquele problema se transforme num incêndio, num problema monstruoso. Então, tudo depende da gente, da mentalização, né, da nossa capacidade
de ser mais eficaz, saber priorizar, de tomar as decisões que precisam ser tomadas na hora que a decisão precisa ser tomada, algumas decisões difíceis. Isso é que é o grande diferencial, saber tomar as decisões difíceis. Para isso a gente precisa de coragem e mulheres têm essa coragem. Nós temos muita coragem dentro de nós para fazer um monte de coisa difícil. Então, por que não tomar as decisões que precisam ser tomadas sem medo? É possível conciliar. Começa na nossa cabeça. Temos as competências para conseguir fazer as coisas acontecerem com mais naturalidade, com mais equilíbrio, e sim, podemos conciliar porque temos essa habilidade natural de lidar com diversos assuntos ao mesmo tempo e entregar o nosso melhor para cada um dos assuntos que se apresentam. Os assuntos familiares, os assuntos da maternidade e os assuntos profissionais, todos eles, que no meu caso eram diversos. A gente mudava de assunto, tinha que ficar desligando e ligando as conexões de diversas áreas bem diferentes, com desafios bem diferentes. E com relação à posição executiva, como é que ela pode ajudar até o outro lado, né? Como é que uma posição executiva te ajuda a resolver algumas questões na sua vida particular que você não conseguiria numa posição de gerência intermediária? Uma das questões tem a ver com a maior independência financeira que se consegue numa posição executiva. Como a gente passa a ganhar mais, a gente tem melhores condições de ter uma infraestrutura em casa para fazer as tarefas que ocupam tempo e que não vão assim agregar no seu relacionamento como mãe nem como esposa, né? Tarefas mais operacionais. Quando a gente tem maior disponibilidade financeira, é óbvio que a gente pode aí também delegar em casa e ter mais tempo livre, né, do tempo que a gente tem para fazer tudo, ter mais tempo livre para cuidar dos filhos e cuidar do cônjuge. Então, a posição executiva, nesse sentido, ela libera o nosso tempo, ela permite que a gente possa realmente fazer melhor as coisas, porque a gente vai ter mais tempo para se dedicar ao que é mais importante, o que é mais relevante nesse desafio da maternidade, no desafio da vida a dois, né, com o cônjuge. A vida executiva facilita. Uma outra coisa também, né, que no nível executivo a gente passa a ter mais tempo, é que quando ocorrem problemas, né, existem problemas operacionais, em todas as áreas tem um problema operacional, que há a necessidade de maior dedicação em determinado momento e tal, até pode ser final de semana, etc. Quando a gente é o executivo, a gente não põe a mão na massa, que é o correto, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma área que põe a mão na massa, então a gente consegue também delegar mais dentro da empresa. E a gente não precisa permanecer diante de um problema o tempo todo da solução daquele problema, focado naquele problema. Até porque não dá mesmo, a gente tem outros papéis, tem outras decisões, tem outras ações que precisam ser estabelecidas e muitas vezes a gente não vai trazer contribuição para aquele micro problema que vai estar acontecendo lá na operação. Existem pessoas que têm que ficar, né, cuidando desses problemas, que aí são quando ocorrem grandes questões, né? Então, é claro que o executivo também participa, né, literalmente apagar incêndio. Eu já vivi um momento de um incêndio numa unidade e realmente é uma coisa pavorosa, difícil de lidar, e tem aí diversas ações que precisam ser concatenadas. Aí no nível executivo é a estratégia, como é que vai, quem vai fazer o quê, como é que vai
arrumar o serviço, como é que a empresa vai funcionar depois daquele episódio e se reestruturar diante daquela situação. Aí, trazer isso para baixo, o executivo traz isso para baixo e aí a gerência média cuida disso ser implementado e o nível mais operacional vai fazer aquilo no dia a dia acontecer. Então, também dentro da empresa, a forma de lidar com os problemas é diferente quando a gente chega no nível executivo. É sempre uma questão de administrar as 24 horas que a gente possui e saber lidar com este que é o assunto mais escasso na vida de qualquer ser humano, que é o tempo. O nosso tempo é dinheiro, né? É verdade, porque é o recurso mais escasso e não tem como aumentar. Ninguém aumenta 1 hora do seu dia, a não ser que administre muito bem. E aí, as 24 horas, que sempre vão ser 24 horas num dia, rende muito mais. Mas a gente não consegue transformar um dia em 25 horas, em 26 horas. A gente só tem 24 horas. Não é totalmente um recurso totalmente inelástico, né? Não tem como aumentar. Então, se você quer e deseja realmente conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional, é possível. Você vai ter que gerenciar esse recurso escasso que é o seu tempo e aprender a delegar, aprender a se comunicar, aprender mais e mais a estar com as pessoas e obter os resultados com as pessoas. Lembra lá que mulheres sabem fazer isso melhor do que os homens. Agora, associado a esse pensamento, muitas vezes, que também é limitante, né? Essa questão, será? Eu quero conciliar minha vida pessoal, minha vida profissional, e é muito difícil, porque cargo executivo vai exigir mais. Mais ou menos, eu já mostrei aí que o cargo executivo pode até facilitar, mas tem um outro pensamento que limita o teu crescimento, que é esse, vou falar agora. O pensamento de que eu já não tenho tempo para nada na minha vida, não consigo nem respirar aqui no nível intermediário. Imagina quando eu for executivo. Mas não é a mesma coisa que eu estava falando antes? Se você já não tem tempo no nível intermediário, realmente você não vai ter tempo no nível executivo. Então, vamos resolver aqui primeiro as questões de não ter tempo nunca em qualquer posição que você ocupe. Por que a gente não tem tempo? Vamos pegar só liderança, né? Porque a liderança, ninguém vai chegar no nível executivo sem ter sido líder antes. É muito difícil. Para mim é impossível. Porque precisa ter essa vivência, essa experiência para poder chegar no nível executivo com desenvoltura mínima para lidar com o dia a dia, que é bastante animado. Então vamos lá. Você não tem tempo. Primeiro, você não tem tempo porque você provavelmente não sabe dizer não. Então, tudo que vem, não, nós vamos dar um jeito, a gente consegue. Você não negocia, né, as prioridades, que é outra coisa, não sabe estabelecer prioridades, tem que aprender a estabelecer prioridades. E essas são duas ações muito importantes quando a gente é executivo, porque todo mundo precisa dos recursos da empresa, todo mundo precisa da ajuda dos outros, então tem que saber dizer não com elegância e tem que saber estabelecer prioridades. Mas qual é outra coisa fundamental para a gente conseguir ter tempo para as nossas questões, para o trabalho estratégico? Saber delegar. E a gente só sabe delegar conhecendo os colaboradores, ouvindo os colaboradores, entendendo os processos da área. Então, saber delegar também é uma habilidade muito importante que já tem que ter como líder. Não é como executivo, não. É como líder que a gente tem que saber delegar. E a delegação é fundamental. Se a gente não sabe delegar, realmente a gente não vai conseguir chegar na carreira executiva. Até porque a gente
não vai ter pessoas capacitadas na área, porque geralmente as pessoas que não delegam são pessoas que centralizam, e quando elas centralizam, elas vão aí para o que se fala que é o microgerenciamento e ficam cuidando de detalhes bem operacionais e vão perdendo de vista o estratégico no nível que atua, porque também tem muita coisa estratégica no nível gerencial da área, né, que é fundamental, prioritário e decisivo para o sucesso da área, que o gestor, né, o gerente, tem que tomar conta. E por fim, né, tem que saber acompanhar o trabalho, cobrar os resultados que precisam ser atingidos. Isso também é uma arte, isso também é uma habilidade que precisa ser aprendida, porque se a gente não sabe acompanhar e cobrar, o que a gente delegou pode se perder. Então é necessário sim acompanhar. Ah, mas aí parece que eu estou falando, né, demonstrando para o colaborador que eu não confio nele. Nada disso. Na hora da delegação, já combina os momentos, os marcos de acompanhamento que vai ser feito. Combinado não é caro nem barato. Então, combina, ó, daqui a 5 dias, daqui a 2 dias, daqui a 24 horas, nós vamos sentar de novo, vamos ver como é que as coisas estão andando, para fazer os ajustes necessários. Isso não significa que você não confia no colaborador, porque é importante confiar no colaborador, mas significa sim que você também dá a oportunidade para o colaborador de transmitir para você as dificuldades que eles estão vivendo para resolver essas dificuldades. Então é fundamental que você acompanhe o que está acontecendo, estabeleça os marcos de controle e também os pontos, o que vai estar pronto em cada momento desse. As entregas que devem estar ocorrendo a cada momento, porque isso te permite entender o que realmente está acontecendo para que você possa cumprir a meta que a empresa está estabelecendo. Então, fundamental, faz parte do processo, saber dizer não, saber delegar, né, as tarefas, priorizando, né, tem que saber priorizar o que é mais relevante, as atividades predecessoras antes, junto aqui com os colaboradores, né? Conhecendo os colaboradores, sabendo quem é quem pode fazer isso, quem não pode, quem vai dar melhor resultado aqui e lá. E, obviamente, acompanhando e cobrando os resultados e o passo a passo e as entregas que devem ser feitas. Ao fazer isso, com certeza, você vai ter 24 horas de dia muito mais produtivas. E as 10 horas de trabalho, 8 horas de trabalho, 6 horas de trabalho que a pessoa tem, serão 6, 8, 10 horas de trabalho realmente de resultado, que vai aparecer para a empresa como um todo. Nos dois casos, né, a gente está vendo, antes, quero conciliar a vida pessoal e profissional. Não tenho tempo para nada agora, como é que eu vou ter tempo para alguma coisa para eu me tornar executivo ou depois que eu for executivo? O que eu estou dizendo começa na mente e é uma mente eficaz, né? Se transformar num gestor eficaz que com certeza vai te ajudar a lidar com esses dois grandes desafios aí. Né? O desafio de conciliar a vida pessoal e particular e de ter tempo para fazer as coisas importantes que você tem que fazer e que vão trazer resultados de vida, né? Resultados para a sua carreira. Às vezes, né, a gente até se sente devedor na posição de gerência intermediária, que a gente queria estar fazendo mais coisas, a gente precisava entregar mais resultados e a gente não está conseguindo, justamente porque a gente acaba fazendo coisas que não eram tão relevantes, que não eram tão necessárias. Por isso que essas 4 habilidades, né, que eu falei, saber dizer não, conhecer os colaboradores, saber delegar, saber
acompanhar, né, as tarefas e cobrar sim. As pessoas não gostam de se sentir soltas, as pessoas gostam de estar vendo que quem está no comando está junto com elas ali. Isso é fundamental. Se a gente abandona as pessoas, elas não se sentem melhor, elas se sentem pior. Então, vamos dar foco aí nas pessoas, cuidar das pessoas, que os resultados virão e você vai ter um dia a dia melhor. Você não vai ser mais uma liderança devedora, não vai se sentir mais sem tempo para nada e não vai sentir que não consegue conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Porque justamente a tua eficácia vai permitir que você lide com os desafios do dia a dia, que vão estar puxando você, mas você vai conseguir gerenciar suas 24 horas de uma forma absolutamente eficiente, eficaz e efetiva. E vai obter os resultados e com isso, naturalmente, vai começar a surgir como uma liderança capaz de galgar a posição executiva. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte e me segue, porque eu vou te dar muito mais dicas aí de como chegar na posição executiva. Até o próximo!